Essa é a história de uma avó que arrastava a saia. Sabe como é? Era uma avó que usava uma saia tão comprida que não dava para ver nem a pontinha do pé. E por onde ela andava, ela arrastava a saia. Matilda era o nome dela. E a avó Matilda vivia ali bem pertinho de uma floresta, e todo mundo que passava por ali sempre deixava muitas pegadas, as marcas dos pés assim pela terra, menos a avó Matilda, porque ela usava essa saia tão comprida e tão pesada que ia apagando as pegadas por onde a avó passava. Então, tudo que ficava era o desenho de um caminho por entre as árvores. A saia da avó Matilda ia varrendo a terra e desenhando assim como se fosse uma estradinha por onde ela passava. Nunca ninguém por ali tinha visto uma marquinha dos pés, das pegadas da avó Matilda ou da bengala que ela sempre usava quando estava caminhando. Bom, ela vivia com a Zaza, o Zezo e o Zizo, que eram os netos da avó Matilda. E, na verdade, dava uma trabalheira danada para a avó cuidar desses três. Então, ela tinha dois combinados muito importantes com eles. Primeiro combinado: quando eles fossem brincar na floresta, eles podiam entrar na mata no máximo 10 passos, nenhum a mais. Então eles faziam assim: eles chegavam ali na primeira árvore, bem no comecinho da mata, e começavam a contar. Eles iam entrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ali parava o limite do combinado com a avó. Ela dizia que não gostava que eles entrassem sozinhos assim na floresta, porque às vezes podia ser perigoso. E o segundo combinado era que quando o relógio batesse meia-noite, ela não queria saber de criança fora da cama. Ela sempre dizia que essa era a hora da bruxa, que eles na verdade chamavam de hora da coruja, porque era bem na hora, certinho, que uma coruja aparecia lá pela mata e piava até não querer mais. E assim eles sempre sabiam quando dava meia-noite sem nem precisar olhar no relógio. Mas na verdade, esse combinado de não sair da cama depois da meia-noite, às vezes nem fazia assim tanta diferença, porque antes disso, bem mais cedo, a avó já colocava os três para dormir: a Zaza, o Zezo e o Zizo. E ela tinha um plano infalível para eles dormirem bem rapidinho. Ela cantarolava uma música e dá um sono, sono. E eles dormiam rapidinho. Então, esse combinado às vezes nem fazia assim tanta diferença. Bom, não fazia diferença até que um dia fez. Um dia, a avó Matilda colocou os três para dormirem como todas as noites. Foi até o quarto deles e cantarolou a sua música, que era mais ou menos assim. E assim, enquanto ela cantarolava, dormia a Zaza, o Zezo e o Zizo. Dormia profundamente, até que de repente a Zaza acordou, num estalo de olho, e ouviu um barulho lá no telhado. Tec, 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 tec. Tec, 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 tec. Deu um arrepio na nuca e a Zaza levantou da sua cama e foi na pontinha do pé até a cama do lado para acordar o Zezo, bem devagarinho. Ô Zezo, Zezo! E o Zezo acordou num estalo de olho e ouviu um barulho lá no telhado.
Ai, mas deu um frio na barriga e os dois se olharam e saíram na pontinha do pé até a cama do lado para chamar o Zizo bem devagarinho. Ô Zizo, Zizo! E o Zizo? Zizo! O Zizo levantou, abriu o olho num estalo e ouviu, vindo lá do telhado, o olho do Zizo, que já estava estalado, e estalou mais ainda. Era a música da avó. Mas o que é que a música da avó estava fazendo lá no telhado? Só então eles perceberam que aquela hora já era a hora da bruxa. E se a música da avó estava lá no telhado, devia ser porque a avó estava lá no telhado. E isso só podia significar uma coisa. A bruxa pegou a avó. Minha nossa! A Zaza chegou à conclusão de que o combinado de não sair da cama depois da meia-noite só valia se a avó não tivesse em apuros. E o Zezo concordou. E o Zizo falou fazer o quê? E foram os três, saíram da casa em busca da avó. Saíram os três, em fileirinha, a Zaza, o Zezo e o Zizo. A Zaza ia na frente com uma lanterna procurando, mas não tinha nem sinal da avó, nem em cima do telhado, nem embaixo, nem em lugar nenhum. Até que o Zezo mostrou, olha! E eles viram ali, partindo da primeira árvore, ali no comecinho da mata, estava o sinal da avó, a marca da saia na terra que mostrava que ela tinha passado por ali. Os três foram até lá, bem na beiradinha, respiraram fundo e decidiram entrar. A Zaza pensou assim, que já que eles só podiam dar 10 passos para dentro da floresta, era melhor ela dar uns passos bem grandes, que era para render mais, né? E lá foram os três, a partir da primeira árvore, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas até ali não tinha adiantado de nada, porque eles não tinham nem sinal da avó Matilda em canto nenhum. Então a Zaza pensou que aquele combinado de que eles só podiam entrar 10 passos na floresta só valia se a avó não tivesse em apuros. E o Zezo concordou. E o Zizo falou, fazer o quê? E foram então os três entrarem mais 10 passos na floresta. 1, 2, mas acabava ali. O caminho da saia da avó na terra acabava bem ali. Será que a bruxa voava e tinha levado a avó voando por aí para longe? Foi aí que a Zaza foi levando a lanterna bem pertinho da terra, procurando, quando o Zizo mostrou, olha, bem depois ali, daquele caminho da saia da avó na terra, tinha uma outra marca, que era uma pegada. Mas não era pegada de gente não, era pegada de bicho. E o Zezo foi logo dizendo que aquilo ali era pegada de pé de ave. Mas o mais esquisito disso tudo era que essa pegada era de um pé só. Era um aqui, o outro ali adiante, o outro um pouquinho mais pra frente, um outro mais ali na frente. E assim eles foram seguindo aquelas pegadas, um aqui, o outro um pouquinho adiante, um outro um pouquinho mais pra frente, mas mesmo as pegadas da ave, uma hora acabavam. Olha, bem na frente deles, encarapitada num galho de uma árvore, estava uma coruja, mas era uma corujona. E o mais esquisito disso tudo era que essa coruja tinha uma perna só. Eles nunca tinham visto uma coisa dessa. E tava ela lá no galho da árvore, pulando em uma perna só. Tec, 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 tec. E batendo as asas. Flap, 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 flap.
E de um jeito que nenhum deles conseguia explicar, ali dentro daquela floresta, eles ainda ouviam assim. E a coruja, então, olhou bem fundo nos olhos deles, mas tão fundo que elas ficaram com aquela sensação de que conheciam aquela coruja de algum lugar. Mas onde já se viu conhecer coruja de algum lugar? A coruja olhou bem fundo nos olhos deles e voou. Foi-se embora. Foi nessa hora que a Zaza sentiu um medo, mas ao mesmo tempo abriu um sorrisão. E pegou na mão do Zezo, que pegou na mão do Zizo, e foram os três correndo de volta para casa. Essa tinha sido a maior descoberta de todas. Olhando bem fundo nos olhos da coruja, a Zaza, o Zezo e o Zizo perceberam que a avó não tinha sido raptada pela bruxa. A avó era a bruxa. E não era qualquer bruxa, não. Era a Matinta Pereira, que eles tanto ouviam que andava por ali, mas que ninguém sabia quem era. Matinta Pereira, a mulher que vira ave durante a noite e sai voando pela floresta. A mulher que é meio bruxa e meio saci, a coruja de uma perna só. Dizem que esse é o tipo mais raro de matinta que existe, a matinta saci mati pererê. Eles acharam que iam ficar com medo da hora da bruxa. E até ficaram mesmo, viu? Mas sabe que ao mesmo tempo, nessa noite, eles acabaram dormindo mais tranquilos do que nunca.